Você já percebeu como existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de algo mais profundo, quase como se a alma se recolhesse e fechasse as portas do mundo exterior? E então surge a pergunta que muitos ignoram, mas que alguns sentem como um sussurro dentro do peito: o que realmente acontece na mente das pessoas que simplesmente não querem sair de casa? E não estou falando de preguiça, timidez ou rotina, mas de algo mais íntimo, mais obscuro e mais revelador. Porque Carl Jung dizia que aquilo de que fugimos no mundo externo é normalmente aquilo que já habita nossa própria sombra. E talvez seja por isso que muitos preferem permanecer onde tudo é previsível, controlável, silencioso e protegido, como se a casa se tornasse um santuário e também uma prisão, um refúgio e também um espelho, um território onde o indivíduo não precisa se adaptar ao olhar dos outros. As próximas linhas não são sobre julgamentos, mas sobre 7 verdades sombrias e psicológicas que explicam por que algumas pessoas simplesmente preferem permanecer entre 4 paredes, longe da agitação humana, e enquanto você lê, talvez perceba partes de si mesmo escondidas na penumbra deste tema. 1. O mundo externo como espelho de conflitos internos. Carl Jung dizia que tudo o que percebemos fora é um espelho do que existe dentro. E essa primeira verdade é perturbadora porque revela que muitas pessoas não gostam de sair de casa não porque o mundo é caótico, mas porque ele reflete um caos interno que elas não querem encarar. Então cada interação social exige energia emocional, cada encontro exige máscaras, cada ambiente novo desperta inseguranças antigas. A casa vira um território onde a pessoa sente que pode controlar esse espelho, como se pudesse fechar as cortinas da consciência para evitar que acontecimentos externos despertem memórias, traumas, antigas feridas ou partes da sua sombra não integradas, e no fim, o isolamento se torna uma forma silenciosa de autoproteção. 2. A casa como templo do inconsciente. Existe um detalhe raro que Jung sempre mencionou: pessoas profundamente introspectivas têm arquiteturas mentais mais densas e mais profundas, como se cada pensamento fosse um labirinto. E esses indivíduos muitas vezes sentem que a própria casa é uma extensão do inconsciente deles. Dentro de casa, tudo é simbólico, tudo é familiar, tudo é seguro, porque nada ameaça a integridade psicológica e emocional do indivíduo. E ao mesmo tempo, a pessoa sente que o mundo externo é um estímulo excessivo, como se a realidade lá fora fosse alta demais, intensa demais, invasiva demais para alguém que vive mergulhado em camadas internas da própria mente. O lar se torna uma caverna semelhante à de Platão, porém voluntária, onde a pessoa cria suas próprias sombras para não enfrentar as sombras reais. 3. A sensibilidade psicológica elevada como maldição e bênção. Jung falava da personalidade introvertida como um tipo raro de alma que percebe sutilezas que outras pessoas nem sequer notam, e esse é outro ponto importante, porque muitas pessoas que não gostam de sair de casa não são fracas ou preguiçosas, mas simplesmente possuem sensibilidade elevada, uma hiperpercepção dos estados emocionais alheios. Elas captam tensões, mentiras, falsidades, expressões, intenções ocultas, tons de voz que revelam mais do que deveriam, atmosferas carregadas que drenam energia e ambientes que parecem emocionalmente radioativos. E tudo isso transforma interações sociais em batalhas sensoriais. Ficar em casa não é fuga, é sobrevivência psicológica. 4. O isolamento como forma inconsciente de controle. Existe uma verdade sombria: pessoas que não gostam de sair de casa muitas vezes carregam uma necessidade profunda de controle, não no sentido autoritário, mas no sentido emocional, porque fora de casa, tudo é imprevisível, pessoas têm comportamentos inesperados, problemas surgem do nada, ambientes mudam rápido demais. Já dentro de casa, existe um microcosmo onde tudo está exatamente onde deveria estar, onde o indivíduo define o ritmo, a energia, os estímulos e as regras invisíveis que moldam sua sensação de segurança. Jung chamaria isso de manifestação do arquétipo do guardião interior, uma força psíquica que protege a integridade do eu, impedindo que o indivíduo enfrente cenários que possam ameaçar sua estabilidade emocional. Este tipo de pessoa não quer controle sobre os outros, quer controle sobre si mesma. 5. A sombra que teme ser vista. Essa é uma das partes mais profundas do estudo junguiano. Todos nós temos uma sombra, mas algumas pessoas percebem a sua com tanta intensidade que preferem evitar situações onde ela possa se manifestar. Elas têm medo de reações impulsivas, medos irracionais,
traços antigos, inseguranças enterradas, e sentem que o isolamento é um modo de impedir que essas partes venham à superfície diante de outras pessoas, como se a casa fosse um cofre onde elas guardam tudo aquilo que ainda não conseguem lidar. A pessoa que não gosta de sair de casa muitas vezes não teme o mundo, teme a si mesma, teme a possibilidade de revelar vulnerabilidades que ela mesma julgaria imperdoáveis. 6. A mente que encontra paz apenas na própria companhia. Outra verdade é que algumas pessoas simplesmente têm uma estrutura mental naturalmente voltada para a introspecção profunda, e para essas mentes, estar com outras pessoas consome energia, enquanto estar consigo mesmas recarrega energia. Não existe escuridão nisso, existe autenticidade, porque no silêncio do próprio lar elas conseguem ouvir seus pensamentos sem interferência, conseguem sentir sua própria alma, conseguem existir sem precisar representar um papel social. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho em que o indivíduo se torna aquilo que realmente é. E muitas vezes esse caminho exige solidão, recolhimento e imersão em si mesmo. 7. A verdade final. O lar é o último território da alma. A última verdade é a mais sombria e também a mais libertadora. Algumas pessoas simplesmente entendem que o mundo externo está cada vez mais rápido, superficial, performático, artificial, e percebem que seu lar é o último território onde a alma pode respirar sem pressões. Não é isolamento social, é autopreservação existencial. São pessoas que perceberam que o lar é o único lugar onde a máscara cai, onde o ego se dissolve, onde a sombra se acalma, onde o inconsciente fala e onde o ser humano pode existir sem defesas, sem expectativas, sem ruídos. E talvez elas não saiam de casa não porque têm medo do mundo, mas porque já viram o suficiente para saber que preferem a profundidade à distração, a introspecção à agitação, o silêncio à superficialidade. O clímax psicológico, a dor da mudança e o renascimento interior. Em algum momento da jornada, essas pessoas percebem que viver assim tem um preço, porque mesmo que o lar seja proteção, ele também pode se transformar em um casulo fechado demais, e a psicologia junguiana nos lembra que todo casulo, por mais seguro que seja, só cumpre seu propósito se um dia permitir o renascimento. Sair de casa pode doer, pode confrontar a pessoa com tudo aquilo que ela tentou evitar, mas é justamente nessa dor que nasce o crescimento, porque enfrentar o mundo não significa perder o próprio refúgio, significa apenas expandir seus limites internos. A mudança é incômoda, mas é nela que surge o renascimento psicológico. Encerramento, reflexão final. E então fica a pergunta que só você pode responder, uma pergunta que não busca crueldade, mas verdade. Você realmente não gosta de sair de casa ou apenas tem medo do que pode encontrar fora da sua própria mente? Se esse vídeo fez você pensar, eu quero que deixe nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu, e não uma resposta para mim, mas para você mesmo, porque isso já é parte da sua própria individuação. E no próximo vídeo vamos aprofundar outro aspecto sombrio da psicologia humana, então fique atento porque aquilo que vem a seguir talvez revele partes de você que ainda estão adormecidas.